Que Jesus nos abençoe e que nos mantenha nessa paz, nessa tranquilidade em que nos encontramos nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20 a 35. Jesus falava com seus discípulos e dizia: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Então Jesus, espiritualmente, está aqui entre nós, juntamente com tantos amigos benfeitores espirituais, para que possamos fazer uma reflexão esta noite sobre este tema, perdão e auto-perdão. Após Jesus dizer essas palavras, Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre. Devemos sempre perdoar. Embora a dificuldade do perdão, embora sabemos que o perdão incondicional está tão distante ainda deste mundo, mas se nós estudarmos, nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus, vamos perceber que necessitamos de colocar em prática essa virtude filha do amor, que é o perdão, que é uma pérola de luz que alimenta a nossa alma e modifica totalmente a nossa vida, nos proporcionando paz e felicidade. E Jesus continua nesta sequência de Mateus, onde Jesus passa a falar sobre a parábola do servo malvado. Nesta parábola, Jesus compara o reino de Deus a um rei que quis fazer contas com os seus servos. E um lhe devia 10.000 talentos. E este diz: Senhor nas parábolas é sempre Deus. Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. E o Senhor, tomado de profunda compaixão, lhe perdoa. Mas ele logo ali adiante encontra um outro conservo que ele devia 100 dinheiros ou 100 denários, que é a mesma coisa, que é uma ninharia perante os 10.000 talentos. E ele também diz, prostrando-se aos seus pés: tenha compaixão de mim, que tudo eu te pagarei. Mas ele, tomado de ódio, de mágoa e ressentimento, o encerra ali na prisão. Então os conservos entregam ao Senhor. E no versículo 34 diz assim: e o Senhor, indignado, o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Então nós vamos perceber na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta a espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então as leis morais do Criador já estão em essência
escritas na nossa consciência, e nós temos o discernimento do certo, do errado, porque as leis de Deus estão escritas dentro de nós. Então, toda vez que nós tivermos algum movimento de não perdão, a nossa consciência nos entregará aos atormentadores. Está lá no versículo 34. E quem são estes atormentadores? Quando nós erramos, nós sentimos remorso e culpa. O remorso é uma inquietação da alma por um erro cometido, que mistura aquele sentimento da culpa. São dois atormentadores terríveis. E quando alguém erra contra nós, existem mais outros três atormentadores, que são o ódio, a mágoa e o ressentimento. São sentimentos profundamente atormentadores que envolvem os nossos sentimentos e envolvem a nossa alma. Mas nós vamos ver também na questão 876 de O Livro dos Espíritos, e é perguntado a espiritualidade de luz: qual é a verdadeira justiça segundo a lei natural, segundo a lei de Deus? E a resposta: faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros fizessem para com você. Então, toda vez que nós desejamos algo de bom para nós, nós somos convidados pela vida a desejar também aos nossos irmãos. E nós vamos perceber naquela parábola do servo malvado que Jesus fala sobre 2 pesos e 2 medidas. Primeiramente, aquele implora ao Senhor e o Senhor, tomado de profunda compaixão, lhe perdoa. E depois ele encontra um outro conservo ali na frente e encerra-lhe na prisão. São 2 pesos e 2 medidas que normalmente nós usamos na nossa vida cotidiana. Nós elevamos o nosso pensamento ao Pai. Precisamos ter este elo, essa comunhão profunda com o Criador, fonte da vida, essência do amor. Este elo é primordial. Precisamos de estar na sintonia do Criador, porque é nosso Pai, é o nosso Pai misericordioso. Em Mateus 7,12 também está lá no Evangelho: faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que fizesse com você, porque esta é a lei e os profetas. Então, quando nós cometemos os nossos erros, nós fazemos aquela análise, aquela autocondenação, que muitas vezes passa para uma autopunição, e depois, logo ali adiante, sentimos uma autopiedade profunda. Por quê, meus irmãos? Porque não nos concedemos o auto-perdão. Nós não nos concedemos o auto-perdão por um ato de autodesamor para conosco mesmo. Porque se naquela oportunidade não estávamos em condições de praticar um ato mais correto, quando exigimos de nós algo que naquele momento não podemos cumprir, e criarmos dentro de nós estes atormentadores do remorso,
e da culpa, nós vamos tendo todos esses sentimentos de autocondenação, de autopunição, de autopiedade. Aquela autopiedade que a pessoa acaba tendo pena dela mesma, dó dela mesma. É um sentimento profundamente doentio. E quando alguém nos fere, nós vamos então sentir este ódio, essa mágoa, esse sentimento, que é um rancor. E por que acontece isso? Pelo orgulho ferido. O nosso orgulho ferido, que deveria ser transformado em sentimentos de compaixão cristã, de mansidão, de humildade com os nossos semelhantes. E esses sentimentos vão ficando dentro de nós. A moderna ciência, um ramo da medicina que se chama psiconeuroimunologia. Psíquico é tudo aquilo que está na nossa mente. O psicológico, aquilo que está dentro dos nossos pensamentos. E muitas vezes aquele psiquismo fica remoendo essas questões do relacionamento com os nossos irmãos e conosco mesmo. Por isso, necessitamos deste sentimento de amor, deste sentimento de auto-perdão para conosco mesmo, para nos libertarmos desses atormentadores. E necessitamos perdoar os nossos irmãos para que também possamos nos libertar emocionalmente do ressentimento, da mágoa, do ódio. Porque são sentimentos torturantes. Então o psiquismo atinge o sistema nervoso, dá impacto no sistema nervoso e atinge também o sistema imunológico. E tudo aquilo que temos na nossa mente nós projetamos para o nosso corpo. Tudo projetamos para o nosso corpo. E o sistema imunológico é responsável pela defesa do nosso organismo, pela defesa do nosso corpo, eliminação de células cancerígenas, de micro-organismos externos, enfim, toda a defesa orgânica. E o sistema imunológico desequilibrado em função do nosso psicológico, que atinge o sistema nervoso, a imunologia do nosso corpo. E aí surgem diversas doenças, doenças físicas, doenças emocionais, como por exemplo, doenças físicas, o câncer, mal de Alzheimer, doenças emocionais como a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, e tantas outras doenças que atingem o nosso psiquismo e atingem o nosso corpo. Porque nas nossas relações nós temos toda essa dificuldade de colocar em prática este sentimento, o sentimento do perdão. Mateus 5:23 diz assim: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixe ali no altar a tua oferta e retorne reconciliar-se com teu adversário e depois faça a sua oferta ao altar. Reconcilie-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele, para que não aconteça o adversário te entregar ao juiz, a consciência te entregar ao juiz, o juiz te entregar ao oficial de justiça, aos mentores espirituais, e estes te encerrarem na prisão de um novo corpo. Então, a reconciliação
é um dos ensinamentos básicos que Jesus nos traz para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos ter harmonia, para que nós possamos sentir a paz. E a reconciliação é com todas as criaturas que convivem conosco, que conhecemos e que têm relação conosco. Mas principalmente a reconciliação com aqueles que convivem no nosso lar, que convivem na nossa casa. A doutrina espírita tem uma classificação do casamento que diz os casamentos planejados na espiritualidade, porque sabemos da existência da reencarnação. Os casamentos transcendentais, aqueles que almas mais elevadas e iluminadas se unem para praticar a caridade, o bem para a humanidade. As almas afins, que já têm uma afinidade, que já têm uma afeição, mas essas são raras. Os casamentos, a maioria são sacrificiais, quando alguém um pouco mais evoluído fica ao lado de alguém, porque se alguém precisa da sua ajuda, do seu amor, do seu carinho, para que ele possa se conduzir nesta reencarnação. Há criaturas que necessitam do nosso auxílio, da nossa guarida, como se fosse um anjo de guarda, porque eles têm uma fé pequena e muitas vezes podem sucumbir logo ali adiante. Mas a maioria dos casamentos são expiatórios. Aquelas almas que têm compromisso e débitos passados, e entre eles mesmos, e que se encontrem agora para se reconciliarem. E surge na convivência, muitas vezes, aquela antipatia. Não a simpatia própria dos laços e das afinidades que existem entre as criaturas. Por isso a importância nesse momento, para que as pessoas não acabam se comprometendo em brigas, ódios, desentendimentos, que é tão comum no mundo de hoje. É tão importante a empatia, onde nós nos colocamos no lado da outra criatura e percebemos suas dores, seus sofrimentos, as suas dificuldades, aquilo que nós mesmos ocasionamos a eles, para que nós possamos fazer uma autoanálise e podermos colocar em prática no dia a dia os exercícios do perdão, os exercícios de amor, de bondade, de tolerância e de compaixão. Então nós percebemos a nossa grande responsabilidade de exercermos o perdão e os sublimados sentimentos do amor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que possamos encontrar a harmonia, o equilíbrio e a tranquilidade. O perdão tem várias passagens no Evangelho que Jesus nos traz. A palavra perdão vem de um termo latino, perdonare. Per quer dizer ir além, fazer um pouquinho mais. E donare é dar, é doar. É isso que Jesus pede de nós. Darmos um pouco mais, colocarmos um pouco mais em prática os seus ensinamentos e a sua luz. Esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, essas sugestões de vivenciarmos com fé esses sentimentos e essas virtudes, do perdão, como da tolerância, da compreensão, que geram a serenidade e a paz. Jesus nos convida para que nós possamos colocar em prática esses sentimentos. Não aqueles do orgulho ferido, do egoísmo, porque muitas vezes confundimos o egoísmo com o amor. A pessoa egoísta não ama. Ela ama as coisas. Ela quer as pessoas para lhe servirem.
Se nós não tivermos esse sentimento de alto amor para conosco mesmo, essa fagulha de amor que já está na nossa alma em semente colocada pelo Pai, como está colocada as leis naturais. Essa essência do amor está dentro de nós. Essa fagulha precisa acender. Essa chama precisa acender. Porque se não tivermos alto amor, nós não vamos nos dar essa oportunidade de nos auto-perdoarmos. E sequer vamos perdoarmos os nossos semelhantes. E perdoar não é esquecer. Como é que nós vamos esquecer agressões, ofensas? O fato nós podemos lembrar, porque é uma questão de memória. Só se nós sofremos de um mal de Alzheimer para esquecer os fatos. Mas é dar um outro valor, é dar um outro entendimento, é compreender que os ensinamentos de Jesus que nos libertam, que nos dão paz, que nos dão felicidade, que nos dão saúde, é Jesus que nos traz a saúde. É Jesus o grande médico, que harmoniza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa alma. É por isso que nós necessitamos dessa proximidade com o Mestre Jesus. Buscar os seus ensinamentos. Buscar esta luz. A questão 886 do Livro dos Espíritos é perguntado à espiritualidade como Jesus entendia a palavra caridade. Benevolência, bondade com todos, indulgência com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Como Jesus entendia a caridade, está inserido o perdão. E como é que nós vamos perdoar alguém se não temos benevolência? Se não temos indulgência com as imperfeições alheias, se não compreendemos que as pessoas estão em diversos estágios evolutivos e que são passíveis de erro. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz que nós fomos criados simples e ignorantes em conhecimentos, todos iguais, com as mesmas possibilidades. E na questão 540 diz que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então nós estamos em vários estágios evolutivos. Se nós não compreendemos, se não tivermos indulgência com aquela criatura, como é que nós vamos perdoar? E se nós não formos exercitando o perdão no nosso lar, com as pessoas, com os parentes, com coisas menores, com coisas pequenas, como é que nós vamos ter condições de perdoar um crime hediondo, um assassino, um traficante, um pedófilo, um estuprador? Então nós vemos o sofrimento terrível das vítimas, o sofrimento terrível das criaturas. E nós até temos compaixão cristã com os que sofrem, os que derramam lágrimas, as vítimas, mas não temos nenhuma compaixão, ou pouca compaixão, com aqueles que provocam lágrimas. Por isso nós percebemos e vemos as pessoas com essa dificuldade terrível de perdoar e acabam adoecendo. Pais que perderam filhos, estuprados, assassinados, e que dizem: a nossa vida acabou. E nós queremos justiça, e as pessoas saem pedindo justiça, imploram por justiça, e nós fazemos uma grande confusão do que é desejo de justiça e do que é desejo de vingança. Normalmente o nosso desejo de justiça está envolvido num grande processo de desejo de vingança. Porque podemos já não cometer mais vingança com as próprias mãos, e graças a Deus, mas há quem comete.
Então o sentimento, o desejo de justiça, normalmente, no fundo da alma é um desejo de vingança. Porque eu quero aquela criatura no fundo de uma cadeia, sofrendo. E o sentimento de justiça não é o de impunidade, mas deveria ser um desejo que também busca a recuperação daquele que errou. Porque quem sofre uma agressão, quem é vítima, não é uma fatalidade, nada acontece por acaso. Com certeza, nós também já erramos nesta e em outras vidas. E não reparamos o débito, não reparamos o mal. Então, nós estamos passando por um processo que, como disse, não é de fatalidade. E quando nós perdoamos, nos auto-perdoamos e perdoamos os nossos irmãos, ou quando alguém nos perdoa, isso não é ser conivente com o erro. Não é ser conivente com o erro. Porque é uma oportunidade que nós nos damos, quando nós nos auto-perdoamos, de não ficar algemado, não ficar estagnado, não ficar preso no passado. Quando nós perdoamos o nosso semelhante, é uma oportunidade que nós estamos tendo de nos libertar daquela criatura. De entender que as coisas podem acontecer. Ah, mas ele não deveria ter feito isso, mas fez. E nós passamos muitas vezes por isso. Então, para que nós possamos perdoar esses casos mais graves, nós temos condições. Se nós elevarmos profundamente o nosso pensamento a Deus com entendimento e com compreensão. Então nós libertamos a nossa alma e colocamos a justiça nas mãos daqueles que são árbitros, aqui na terra e na justiça divina. Porque a justiça divina não falha. Quem sofreu e é vítima, está resgatando um débito. Pela dor, pelo sofrimento, mas num processo expiatório, mas somente irá resgatar se não se revoltar, se não sentir esse ódio, esse ressentimento e esse rancor. Então nós confundimos o desejo de justiça com a lei do talião, a lei do olho por olho, a lei do dente por dente. O perdão é um sentimento que nos liberta desses atormentadores. E quando alguém erra contra nós, quando nos ofendem, se alguém nos joga uma pedra e nos machuca, essa criatura é responsável no primeiro momento. Mas no segundo momento, eu como vítima sou o grande responsável. Se eu não perdoar, eu vou levar no meu coração os atormentadores do ódio, da mágoa e do ressentimento. E a pessoa começará a ficar doente, triste, abatida. Há casos de pessoas, um caso que eu vi contar de uma pessoa que uma filha foi estuprada e o sentimento de ódio, de mágoa era tão grande que a mãe já estava uma depressão terrível, com 38 quilos. Somente numa terapia de perdão, de autoanálise, ela conseguiu se recuperar e começar a melhorar. Então nós temos condições de exercer esse perdão em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, com compreensão, com entendimento. E é isso a nossa grande busca. Esse é o nosso grande dever. Porque o perdão e o auto-perdão não nos libera do dever de reparar. Como é que se anula uma falta quando nós erramos? Começando pelo arrependimento. Aquele arrependimento que não quer mais errar, que toma consciência da realidade.
passamos pela expiação e chegamos na reparação. A reparação, ela é possível. Divaldo Pereira Franco fala de um caso em que uma pessoa se aproximou, uma senhora chegou até ele e disse: Divaldo, eu estou atormentada. Cometi 4 abortos. E o sentimento de remorso e de culpa é muito grande. E o Divaldo, com a luz do seu entendimento e da sua palavra, lhe disse: não vejo porquê. Você já me disse que outras pessoas também te induziram. Você é jovem. Você tem todas as oportunidades de praticar o bem. E arremata: nada é irreparável. Como Deus é misericordioso. A lei de Deus é de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 11, diz: a lei é de justiça, de amor e de misericórdia. E se nós não agirmos conforme a lei de justiça, de amor e misericórdia, nós vamos sofrer. Nós vamos carregar esses atormentadores dentro de nós. Porque a lei é a lei do amor. E a lei do amor está escrita na nossa consciência. E todas as vezes que nós ferimos a lei do amor, todas as vezes que nós nos desviamos da lei do amor, nós vamos ter esse sofrimento dentro de nós e dentro do nosso coração. Há pessoas que têm mais facilidade para perdoar. Feliz daqueles que não se ofendem, porque não necessitam perdoar. A velocidade do perdão depende da evolução de cada um de nós. Outros demoram um tempo, mas vão elaborando, vão digerindo, conseguem chegar ao perdão. E aqueles que não conseguem chegar no perdão, que levam esse sentimento atormentador, é terrível as relações. Inimigos que persistem. Acaso de 700 anos, milênios, em que os espíritos ficam com esse desafeto. Inimigos do passado. Obsessões terríveis. Então a importância do reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele, enquanto nós lembramos dos acontecimentos, enquanto nós lembramos dos fatos. Porque eles podem ir ficando sepultados no nosso inconsciente. E depois as culpas inconscientes, o ódio inconsciente, a mágoa e os ressentimentos que vão ficando sepultados dentro de nós. E nas outras reencarnações detonam como culpa inconsciente, depressão, sofrimentos. E se a causa não está nessa vida, a causa está em outra vida. Joana de Ângeles nos diz: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna uma pessoa má. Então nós temos as oportunidades, através dos ensinamentos de Jesus, de desenvolvermos através de uma fé raciocinada. Jesus disse: a tua fé te curou. A fé que devemos ter nesses ensinamentos, porque Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. A fé, aliada ao conhecimento, aliada às virtudes, aliada ao sentimento de amor. Porque somente o amor é capaz de nos libertar de todas as dores, de todas as amarguras, de todos os sofrimentos, reparar nossos débitos e nos dar essa paz, nos dar esta harmonia no nosso coração. Jesus nos diz: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E o seu
o seu fardo se tornará leve. O seu jugo será suave. O jugo de Jesus é a busca, o conhecimento e a aplicação das suas leis. É a aplicação destes ensinamentos, desta vivência na nossa vida, que nós vamos encontrar este jugo suave. E o nosso fardo se tornará mais leve, mais tranquilo, mais equilibrado. Para encerrar, na questão 887 do Livro dos Espíritos, tem uma questão que diz assim, que Jesus fala sobre o amor aos inimigos. Então é feita a espiritualidade a seguinte pergunta: não vai contra as nossas tendências naturais, as nossas simpatias, amar o inimigo? Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus não quis dizer que nós temos que ter um amor terno e apaixonado pelos nossos inimigos. Jesus quis dizer que nós devemos perdoar, não responder o mal com o mal, não conservar o ódio, a mágoa e o ressentimento, para que então nós possamos ficar libertos, livres destes atormentadores. Tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Que assim seja.